E aí galera, aqui quem fala é o Batman e eu tô no hype do Soulzone no Frieren. Por isso eu resolvi fazer um recap de um anime que é bem similar ao Soulzone no Frieren. Do Soulzone no Frieren só faço quando acabar, eu gosto de fazer assim, depois de acaba. Nesse anime aqui desde a infância, vemos a vida da Elaina. Ela adora livros sobre viagem pelo mundo, livros esses de uma bruxa muito famosa. E após ler tantos livros, a Elaina também queria viajar assim. Por isso ela dedicou todo o seu esforço aos estudos para tentar se tornar uma bruxa talentosa. Mano, o nome dela é Elaina, eu vou chamar ela de Helena. Quando cresceu, a Elaina fez o exame e bateu o recorde de ser a pessoa mais jovem a passar no teste da magia. No entanto, para se tornar uma bruxa oficial e ser queimada pela igreja, ela tem que ser aceita como discípula e reconhecida por uma outra bruxa. Então, a Helena foi para tudo que é lado, pedindo para se tornar aí uma discípula, mas todas a rejeitaram, porque ela é muito jovem para morrer queimada. E por acaso, ela ouviu seus pais falando sobre a bruxa das estrelas e decidiu ir encontrar essa bruxa. Sim, em uma floresta bem profunda, a Elaina encontrou a bruxa estelar, e a bicha parecia um pouco estranha. E por conta disso, a Elaina quase hesitou em ir até lá, mas ela pensou que somente aquela bruxa poderia ajudar. Por isso, ela resolveu ir até lá e dizer um olá. E por incrível que pareça, a bruxa das estrelas já sabia sobre Elaina. E a nossa personagem principal pensou que ela seria rejeitada, mas a bruxa das estrelas concordou, fazendo-a ficar muito feliz. Nesse dia, a nossa personagem principal descobriu que o nome da bruxa das estrelas é Fran. Elas passaram muitos dias juntas, e a bruxa Fran não ensinou magia nenhuma. Ela apenas a colocou para fazer aquelas tarefas normais, estilo aqueles filmes do Jackie Chan. Sim, mano, aqueles bagulho de comprar comida, cozinhar, fazer massagem. E por conta de tudo isso, a Elaina estava muito insatisfeita, mas ela decidiu aguentar. Assim, um mês passou e a Fran disse que ela já estava na altura para fazer o teste, o que surpreendeu a nossa personagem principal porque ela ainda não tinha aprendido nada. Bom, as duas foram para um campo aberto e a Fran lançou uma série de feitiços na direção da Elaina, e ela não teve nem mesmo tempo de se mexer e apenas caiu no chão. Logo em seguida, a Elaina levantou-se com a cara suja e respondeu com um ataque, mas esse ataque foi rapidamente bloqueado. E apesar de ter tentado, no final, a Fran disse que ela não estava pronta ainda. E a Elaina começou imediatamente a chorar, fazendo com que a Fran entrasse em pânico e não soubesse como a confortar. Depois de um tempo, a Fran abraçou a Elaina com força, a confortando e pedindo desculpas por ter sido tão dura e grossa com ela. E em resposta, a Elaina finalmente desabafou com a bruxa, dizendo que estava acreditando nela e que aguentou tudo que ela pediu para fazer durante todo esse tempo. Mas ela estava triste, pois a Fran não tinha qualquer intenção de a ensinar a se tornar uma bruxa. Ela pensou que tudo daria certo. E no fim, a Fran não é diferente das outras bruxas que tinham a rejeitado antes. Então a Fran finalmente abriu a boca e disse a verdade. Basicamente, os pais da Elaina pediram que ela ensinasse o que significa falhar e desistir. Sim, a nossa protagonista aí é tão poderosa que ela basicamente nunca falhou ou perdeu. Assim, ela nunca desistiu. E os pais dela queriam ver a filha deles fracassando. Uns pais bons desse, rapaz. E para realizar esse pedido, no início, a Fran tentava impor desafios duros e grossos a ela. Mas a Elaina é o tipo de pessoa que não desiste facilmente. No entanto, a força da Elaina também é a sua fraqueza. E ajudando a melhorar como pessoa, a sua sensei a disse para mudar e aprender a dizer não às coisas que ela não gosta. E a partir desse ensinamento, a Fran começou a ensiná-la a usar magia. E embora por várias vezes a Fran fosse um pouco dura e grossa, a Elaina sempre achava tudo muito interessante. E após um ano de treino sem parar, a Elaina se tornou muito mais forte. E a Fran lhe deu um distintivo, a reconhecendo como uma bruxa oficialmente. E agora, a Elaina tem o título de bruxa cinzenta, porque quando ela for queimada, somente as cinzas vão sobrar. Nossa, eu tô péssimo, hein? Melhor fazer vídeo sem contar piada. Na verdade, a razão era porque o cabelo da garota é cinzento, com uma cor de uma cinza. Viu? A minha ideia é muito melhor. Eu só sei que quando o curso de bruxa terminou, a Elaina se despediu da Fran e voltou para casa. E agora que ela se tornou uma bruxa sério, ela pede a autorização dos seus pais para começar a sua viagem emocionante. Antes dela partir, a mãe dela pediu para ela voltar algum dia e não abandonar para sempre, afinal de contas ela não fuma. E o seu pai, também participando da despedida, ofereceu ela uma linda roupa de bruxa e um diário. Ele queria que a sua filha registrasse a sua viagem e lhe contasse tudo quando regressasse. E assim começa oficialmente a história da bruxa do cabelo cinza. E a primeira parada da Elaina é no Reino dos Magos. Aqui a magia é amplamente utilizada e as bruxas são respeitadas como membros nobres da sociedade. Uma vez que a Elaina tinha se transformado em uma bruxa oficial, ela finalmente conseguiu a permissão para entrar nessa capital. E a maioria das pessoas aqui se deslocam com vassouras mágicas. A Elaina estava toda feliz ao olhar ao redor, quando do nada uma garota chamada Saia esbarrou nela, e juntas elas acabaram danificando o telhado de uma casa. No entanto, a Elaina usou imediatamente uma magia para reparar o telhado. Depois de terminar o trabalho, a Elaina despediu-se da Saia e foi à procura de um lugar para ficar. E o mais triste de tudo é que ela não estava conseguindo nenhum lugar para poder ficar. Não tinha nenhum quarto para alugar. Então ela foi a um hotel de pobre e lá ela acabou vendo a Saia sem querer. A Saia entra em pânico quando vê a Elaina, pensando que ela está aqui para se vingar. Mas quando soube que a Elaina veio para cá alugar um quarto, ela se acalmou e agradeceu a Elaina pelo que aconteceu antes. A Saia também concordou em reduzir o preço de um quarto aí para essa bruxa. E foi só nesse momento que a Elaina percebeu que o seu crachá de bruxa havia desaparecido. E foi por isso que os hotéis anteriores a rejeitaram. Juntas, a Elaina e a Saia se separaram
para procurar, mas elas não conseguiram encontrá-lo. E voltando para a estalagem, a Helena se culpa por ter perdido o precioso presente que a sua sensei havia lhe dado. Depois disso, vemos a Saya pedindo a Helena para lhe ajudar a passar no exame para bruxo estagiário. A Helena aceita se tornar a sensei da Saya, e pelo visto, a Saya é muito fraquinha, então a Helena se foca bastante em ajudá-la. Primeiro, ela ensina a Saya a controlar uma vassoura, o que a Saya aprende bastante depressa, e no dia seguinte, a Saya acaba aprendendo a usar uma magia de ataque para poder matar os pastores que vêm com a tocha queima e morre. E outra coisa muito interessante que a Helena ensina para a Saya é como roubar dos testes, sendo esse o motivo pelo qual a nossa protagonista sempre tira notas perfeitas. Assim, alguns dias se passam e vemos a Helena ensinando a Saya enquanto procurava ir pelo seu crachá que ainda está perdido. Então, a Helena regressa ao local onde o seu colar deve ter caído e pergunta à senhora que estava ali se ela viu, mas a bicha finge ter perdido a memória. Então, a Helena teve que desembolsar uma moeda de ouro para receber algumas respostas. Assim, a noite chega com tudo e a Saya trouxe algumas almofadas e pediu para dormir com a Helena. Então, a Helena diz que agora que a Saya já melhorou, ela não vai mais precisar da sua ajuda e pede para que a garota devolva o seu crachá. Acontece que a Saya planejou colidir com a Helena para lhe roubar o seu distintivo. Tudo isso para que a Helena ficasse aqui com ela. Ao ouvir tudo isso, a Saya chorou e explicou que era só porque ela não queria ficar sozinha. Então, a Helena meteu o dedo na testa da garota e disse para ela tentar atingir os seus objetivos sozinha e não depender dos outros. E a nossa personagem principal já experimentou o mesmo sentimento de solidão da Saya. Por isso, ela a compreende muito bem. Por isso, ela deu a Saya o seu chapéu reserva, como se estivesse aí sempre ao lado da Saya. A Saya abraçou a Helena com emoção e começou a chorar. Assim, 6 meses se passaram e a Helena chegou em uma nova terra. Quando ela leu o jornal, ela descobriu que a Saya se tornou uma bruxa estagiária. E no artigo, a Saya também mencionou a Helena e o seu desejo de reencontrá-lo novamente um dia. Nesse dia em especial, a Helena estava passando por um campo com milhares de flores e lá ela viu uma garota de cabelo vermelho pegando flores. Então ela se aproximou para pedir algumas indicações e a garota sabia que a Helena era uma viajante, por isso ela embrulhou um ramo de flores num pano e a pediu que desse essa parada para qualquer pessoa que ela visse aí pela frente. A Helena pegou o ramo de flores, as informações e saiu, mas quando ela chegou ao portão de um castelo, ela foi parada por um guarda. O guarda rapidamente arrancou o ramo de mão de flores da Helena e perguntou para ela a origem desta merda. Nisso, um outro guarda veio intervir e assim tudo foi explicado. Basicamente, a irmã de um outro soldado aí sumiu e era por isso que ele ficou tão agitado ao ver esse buquê aí. Ele acrescentou que a flor que a Helena trouxe era proibida por ser venenosa e esse tipo de veneno é inofensivo para bruxas, mas fará com que pessoas normais se tornem loucas. Sim, aquilo que deu uma flor para a Helena provavelmente não é uma mulher de cabelo vermelho, e sim uma planta que devora seres humanos. E a planta pediu para ela levar esse buquê para que assim uma outra pessoa fosse atraída até ela. Sacastes? Entendestes? E ao ouvir sobre tudo isso, a Helena lembrou-se do conteúdo de um livro que ela leu uma vez sobre plantas mutantes, que ao absorver poder mágico, acabava desenvolvendo um pensamento. E esse pensamento era de ser violento com seres humanos. Para confirmar tudo, a Helena regressou ao campo de flores e viu lá o soldado que ela tinha encontrado antes. E a garota ruiva que ela viu no outro dia estava usando a imagem da irmã do Garo. E mesmo que agora essa entidade pareça realmente um monstro planta, o cara abraçou a sua irmã aí com força. Afinal de contas, mesmo que seja uma árvore, a irmã dele ainda tá lá dentro. No fim, ele próprio acabou sendo comido pelas flores. Sendo essa uma cena muito linda e emocionante. Depois disso, a Helena continua sua viagem e conhece um rapaz que está à procura da felicidade. Ele converteu suas emoções felizes em poder mágico e juntou tudo em um vaso para dar à pessoa que ele gosta. A garota que ele gosta se chama Nino e ela é uma empregada na casa dele. A expressão da Nino era sempre sombria, por isso ele queria que ela se animasse. Isso fez com que a Helena se lembrasse de uma história de um livro que ela leu uma vez, sobre um cara que andava por aí para colecionar as mais belas cenas do mundo. Tudo isso para as trazer de volta e as mostrar a sua mulher doente em casa. O garoto chamou Helena para almoçar em sua casa e assim que ela entrou na casa do cara, ela conheceu a Nino. E ao ouvir o rapaz lhe dizer que ele queria lhe dar um presente, ela recusou imediatamente. Então ele teve que lhe dizer que isso era uma encomenda para fazê-la aceitar. Depois os dois foram para a cozinha cozinhar e a Helena estava sentada na sala de estar quando ela conheceu o chefe dessa aldeia. O cara olhou para ela com uma forma muito desagradável e em seguida a comida foi servida. Depois de terminar a refeição, a Helena perguntou ao chefe da aldeia sobre a Nino e assim ela soube que ela é uma escrava oriental que ele comprou para fazer. Nesse momento, a Nino veio limpar a mesa, mas ela deixou os pratos caírem, fazendo-os se partir. O chefe da aldeia ficou imediatamente zangado e repreendeu a Nino. E a Helena, vendo isso, usou sua magia para restaurar os pratos, fazendo assim com que rapidamente o chefe da aldeia mudasse sua atitude. Afinal de contas, tem uma bruxa na casa dele, vamos a tratar bem. Uau, que incrível! Se eu fosse da igreja, eu tacava fogo nela. Depois disso, a Helena e o filho do chefe da aldeia foram lá para a parte de trás da casa. E a Helena o lembra de dar logo o presente para Nino. Ao ouvir isso, o cara traz todo feliz o presente que ele quer dar para a pessoa que ele ama. E quando a tampa do frasco foi aberta, a Nina acabou se lembrando de várias coisas felizes dela, fazendo aí com que os seus olhos se enchessem de lágrimas. Então o cara disse a Nino para não ficar triste, pois ele iria dar o melhor de si para fazê-la ficar feliz. A Helena então se despediu e continuou com a sua viagem. E ao partir, ela se lembrou do final do livro que ela havia lido. Nesse livro, a mulher, depois de ver as belas cenas que o marido lhe mostrava, ficou desesperada e pensou imediatamente na morte, porque ela não conseguia se mexer. Portanto, que
que pensamos sobre os outros não é necessariamente a verdade. O garoto pode ter pensado que deixou a garota feliz, mas na verdade, ele a lembrou de momentos felizes, e ela, por não poder mais viver essas coisas, pode acabar ficando muito mais triste, e o resultado disso talvez seja igual ao do livro. Normalmente, nos contos de fadas, a princesa sempre fica com o príncipe, mas em um determinado reino, a princesa se apaixonou por um cozinheiro vulgar, e secretamente, a princesa carregou seu bebê. E nesta viagem, a Helena testemunhará o fim dessa história. Dessa vez, a Helena chegou a um país desolado e frio, sem uma única alma viva. Ela foi até um castelo para ficar, e encontrou uma mulher vestida com muita elegância, que dizia ser a princesa Mira do reino, mas que ela tinha perdido sua memória, e tudo que ela sabia sobre o reino estava escrito numa carta. Ela contou a Helena que esse reino foi destruído por um monstro chamado não sei que lá, que só aparece quando tudo está escuro e desaparece quando tudo está claro. O seu objetivo é matar toda a gente nesse país, incluindo a Mira. No entanto, o castelo onde a princesa vivia estava rodeado por uma barreira, por onde esse monstro não podia entrar. A Mira considerava que derrotar o monstro era sua missão, por isso ela decidiu lutar contra ele na noite seguinte. No dia seguinte, a Mira pediu a Helena que a ajudasse a cavar um buraco para atrair o monstro. Depois de cavar o buraco, a Mira cavalgou para conduzir o monstro até a armadilha, e quando o bicho caiu no buraco, a Mira o atacou continuamente a partir de cima, fazendo com que tudo ao redor pegasse fogo. Mas a Mira não se magoou e continuou a atacar o monstro com relâmpagos, e quando o monstro estava sofrendo, a Mira foi se lembrando gradualmente de tudo que havia acontecido no passado. Ela continuou a atacar e depois usa sua espada para acabar com o monstro, que também era o seu pai. E a Mira é a princesa que se apaixonou pelo cozinheiro, e quando ela descobriu que tinha um filho, ela informou o seu pai, mas ele estava decidido a não tolerar a relação entre eles. Por isso, ordenou que o cozinheiro fosse queimado vivo na frente da sua própria filha. O filho da princesa também não conseguiu escapar da morte, e a partir desse momento, a Mira jurou matar todos. Primeiro, ela ergueu uma barreira para manter o castelo seguro. Depois, ela própria deixou uma carta que amaldiçoou seu pai, transformando-o num monstro. Ela obrigou seu pai a matar os seus súditos, enquanto ele ainda tinha memórias, para que ele pudesse sentir o que é perder algo importante, assim como ela perdeu. Tudo ocorreu de acordo com o plano de Mira, mas depois disso, ela não deixou o reino e continuou a viver no castelo. E por incrível que pareça, ela tinha a ilusão de que o seu amante ainda estava ao seu lado. Então a Helena saiu discretamente do reino e continuou a sua exploração. Hoje, enquanto passeava na rua, ela viu um livro sobre as aventuras de Fran, e a personagem principal do livro não tem só o mesmo nome que o seu mestre, mas também o seu rosto. A Helena olhou para o livro e se lembrou de tudo que aconteceu com ela há meio ano. Depois disso, ela chegou a mais um outro reino, e agora ela estava em um sítio do reino de Solisteria. Então ela pensou em ir à escola de magia real e visitar a sua mestra, mas ela foi impedida pelos guardas e teve que ir embora. E quando ela estava prestes a voar, a Helena foi parada por dois estudantes que a convidaram para segui-la sem fazer perguntas. Ela se recusou a fazer isso, e quando descobriu que estava rodeada por um grupo de estudantes, ela achou tudo isso muito estranho, e para piorar tudo, eles anunciaram que iriam usar toda a sua força para capturar, mas ela não teve medo e começou a fugir. Eles se separaram para atacar, mas eles foram facilmente derrotados por ela. E após um dia de luta e jogo de gato e rato, vemos que esses estudantes não conseguiram capturar a Helena. De repente, uma voz familiar fala, e a dona da voz era a Fran, a mestre da Helena. E a Fran estava trabalhando como professora na escola de magia real, e a Fran sabia que ela estava na cidade por conta da descrição que os guardas fizeram sobre uma garota de cabelo cinzento. Por isso, a Fran pediu aos seus alunos que encontrassem a Helena, para que ela os pudesse treinar. E depois de tudo ser esclarecido, as duas começaram a conversar, e a Fran perguntou a Helena por que ela queria tanto viajar, e a Helena respondeu que era por conta da influência do livro das aventuras da Grande Maga. E inesperadamente, a Fran também gostou muito desse livro, e ela até mesmo costuma agora viajar e escrever romances, algo aí que a Helena também vai fazer no futuro. No dia seguinte, a Fran apresentou a Helena aos seus alunos, e assim a nossa personagem principal se tornou a assistente do ensino especial dessa turma. E agora a Helena está entusiasmada por ela poder compartilhar o seu conhecimento e experiência com os alunos. Depois das apresentações, a Fran levou a Helena ao seu sítio preferido para ver toda a cidade, e a Helena perguntou a sua sensei sobre o futuro dos alunos. Então ela lhe disse que eles iriam fazer trabalhos normais, como entrega de cartas no ar ou ficar voando aleatoriamente com o NPC, e nenhum deles fazia isso por dinheiro, e sim por paixão, assim como a Helena também gosta de fazer viagens. E ao ouvir tudo isso, a Helena ficou muito comovida com tudo isso, e ela sentiu que este era um lugar especial no seu percurso. De repente, a Fran perguntou a ela o que ela gostava além de viajar. Parecia que a Fran queria dar um presente aí de despedida para sua aluna favorita, e embora a Helena tenha dito que ela gosta de livros, a Fran disse que a Helena gosta de flores, e pediu que ela fosse para o portão da escola no dia seguinte. Na manhã seguinte, a Helena chega ao portão da escola, mas não vê a Fran, então ela decide continuar a sua viagem. No entanto, quando ela se virou, milhares de pétalas de flores caíram do céu, e esse foi o presente que a sua mestre e os outros alunos a deram. Ao receber esse presente especial, a Helena ficou muito feliz e continuou a sua viagem. E o próximo lugar que a Helena visitou foi o país das pessoas honestas. Este país em especial não tem mentirosos, porque o rei usou um estranho poder de uma espada para criar uma barreira capaz de impedir que as pessoas mentissem. E assim que ela entrou nessa cidade, a Helena quis fazer um teste de mentira, mas ela não conseguiu mentir. Então ela descobriu que as pessoas aqui não têm que ser apenas honestas com as suas palavras, mas também com a sua escrita. De repente, ela ouviu um barulho num canto e foi ver, e lá ela
ela viu dois homens lutando, e quando eles estavam prestes a esmurrar um a cara do outro, uma bruxa os impediu. E quando a bruxa viu a Helena, ela congelou e depois ficou em estado emocional. Afinal de contas, ela é a Saya, que se tornou uma bruxa e trabalha para a Associação de Magia. E ela deu a si própria o título de Bruxa de Carvão, porque ela achou bem semelhante ao título da Helena. Depois disso, as duas conheceram uma maga estranha chamada Elheimia. Ela se comunicava com os outros através da escritura em papel, e não é que ela não queira falar, acontece que ela perdeu sua voz. A Elheimia contou-lhes que ela era uma bruxa no palácio, mas há meio ano atrás, ela usou todo o seu poder mágico, sacrificando até mesmo a sua voz, para ajudar o rei a criar uma espada que impede a mentira. No entanto, depois de fazer isso, ela acabou sendo expulsa do palácio por perder sua utilidade. E agora ela quer pedir a Helena e a Saya que a ajudem a destruir a espada para poder recuperar o seu poder mágico e a sua voz. Ambas concordaram em fazer isso, e logo em seguida discutiram um plano para entrar no palácio. A Helena pensa numa forma de entrar no palácio, e essa ideia tem que levar em conta que ali elas só podem encontrar a verdade. Então, como ela não consegue escrever uma mentira inteira, ela pediu para que cada uma delas escrevesse uma parte, e assim elas juntaram um papel e deram aos guardas. Assim todas conseguiram enganar os guardas e entraram no palácio. Uma vez lá dentro, elas encontraram o rei e pediram a ele que entregasse a espada, mas o rei não concordou, e a Helena e a Saya foram obrigadas a lutar. A Helena lutou e aconselhou o rei a desistir, mas foi ineficaz. O cara não queria desistir. Além disso, a Saya não conseguia lidar mais com os guardas, e por isso a Helena decidiu que esse era o momento de acabar com tudo isso. Ela usou a sua vassoura para derrubar o rei, e depois usou sua magia para criar um martelo que atingiu a espada, fazendo-a se estilhaçar. E assim que a espada se partiu, a Elheimia recuperou seu poder mágico e sua voz, e a vida das pessoas também pôde voltar ao normal, podendo mentir um para o outro. O rei então percebeu todo o seu erro, e pediu desculpas diante de todos os seus súditos. A Elheimia também foi reintegrada ao Palácio Real, e a Saya também se despediu de Helena, e regressou assim para o seu Jobs. Antes de partir, a Saya dá para Helena um colar, que ela usou todo o seu dinheiro para comprar. Depois as duas combinaram de se encontrar novamente, e se separaram para continuar sua própria viagem. No livro As Aventuras da Grande Bruxa, a bruxa visitou uma vez um país dividido por um muro, e as pessoas de ambos os lados do muro queriam sempre ser melhores umas do que as outras. Então a bruxa propôs uma ideia. Ela usou uma faca para esculpir as palavras: "Esse lado do país é maravilhoso", e em seguida ela foi para o outro lado da parede e escreveu as mesmas palavras. Desde então, estabeleceu-se aqui o costume de qualquer viajante que passe por aqui gravar uma inscrição na parede. E 10 anos depois dessa linda história, a Saya visitou esse país e viu que o muro estava gravado com muitas palavras. Ela também pegou uma faca e gravou ali muitas vezes dizendo: "Eu amo a Helena". A Saya então sugeriu a todos os presentes que gravassem na parede os seus sentimentos ou esperanças para os ajudar a se focar no futuro. E um pouco de tempo depois disso, a Helena também chegou a esse país e descobriu que o muro tinha sido destruído. Então ela descobriu que as pessoas daqui começaram a esculpir coisas na parede, mas depois apagaram tudo, porque as palavras se tornaram memórias embaraçosas. Gradualmente o muro foi destruído e as pessoas perceberam que não havia necessidade de competir uns com os outros. A partir daí, todos passaram a viver juntos em harmonia. Depois de ouvir a história, a Helena achou que esse era o melhor resultado. Mesmo assim, ela lamentou, pois ela não pôde ver o muro com seus próprios olhos. E o próximo destino da Helena é uma aldeia que produz vinho. E embora aqui não exista nenhum muro de separação, o local está dividido entre essa aldeia e aquela aldeia. Então a Helena foi falar com o chefe da aldeia, e ela rapidamente descobriu que ambas as aldeias produzem vinho, mas o rendimento de uma dessas aldeias era muito mais elevada, porque o vinho que era vendido usava um rótulo produzido por uma garota chamada Rosa. Sim, e essa foto significa o quê? Significa que essa própria Rosa pisa diretamente nas uvas para fazer o vinho. Então, para ajudar a outra vila que estava ganhando pouco money, a Helena sugeriu que eles também contratassem garotas bonitas para pisar nas uvas. Então o chefe da aldeia pediu para Helena o ajudar. Eles deixaram Helena mudar de roupa e depois colocaram as uvas em um balde para que ela pudesse pisar. Nesse momento a Rosa veio provocar e criticar a Helena por ter peito achatado e parecer uma criança, dizendo que ela definitivamente não ganhará dela. Depois de ouvir isso, a Helena ficou extremamente zangada e até mesmo ofendeu as uvas da Rosa. E depois de um dia inteiro pisando em uvas, os pés da Helena estavam cansados. Então a Helena percebeu que se as uvas daquela outra aldeia fossem todas pisadas pela Rosa, ela teria que ficar trabalhando de manhã até de noite, e ela não teria tempo para ficar provocando os outros. Por isso ela e o chefe da outra aldeia foram investigar isso, e eles descobriram que todas as uvas ali não são pisadas pela Rosa, mas sim por homem. Então a nossa personagem principal amarrou a Rosa, e os homens, vendo a sua deusa ser capturada, rapidamente convocaram o chefe da aldeia. Mas rapidamente a galera da outra vila chegou, e assim uma luta de guerra de uvas começou. Tudo isso enquanto a Helena bebia vinho até ficar bêbada. E no fim, a guerra só parou quando a Helena usou a sua magia para tirar uva em todos os homens, fazendo com que até mesmo o chefe da aldeia perdesse a consciência. E quando o cara acordou, a Helena já tinha ido embora. E nesse dia também começa a tradicional festa de lançamento da uva da aldeia. E depois de cada colheita, gradualmente os dois chefes da aldeia deixaram de discordar
e passaram a cooperar um com o outro. Outro acontecimento muito interessante foi que a Rosa e outro chefe também passaram de rivais para um casal, sendo esse um fechamento muito top. E agora, Helena chega a um país cheio de bonecas. Rapidamente ela acaba encontrando uma mulher chamada Sheila, que está investigando o caso do estripador, que tirou a vida de centenas de garotas. Ela pediu que a Helena formasse uma equipe com ela e ajudasse a encontrar uma pista. Então a Helena continuou a passear e acabou descobrindo uma loja que dava bonecas de graça, e ela resolveu passar por lá. Lá existem muitas bonecas que são feitas de forma muito delicada, e a proprietária dessa loja faz bonecas para dar às pessoas, não para vender, sendo seu objetivo de vida ver as pessoas felizes. Ela disse a Helena para ir buscar uma boneca, mas ao olhar para as bonecas como se fossem pessoas reais, a Helena ficou um pouco assustada, e por isso ela recusou. No entanto, quando alugou um quarto, ela descobriu que havia uma boneca lá, mas ela não prestou muita atenção. Ela apenas a atirou no armário e foi dormir. A boneca era muito estranha. Ao acordar na manhã seguinte, a Helena descobriu que o seu cabelo tinha sido cortado, bem curtinho, e percebendo aí que foi o estripador aí quem cortou o seu cabelo, ela foi rapidamente até a Sheila para lhe contar sobre tudo isso. A Sheila foi investigar o quarto da Helena e descobriu que a boneca que a Helena havia jogado no armário havia desaparecido, e no interior só restava o cabelo da boneca. E essa situação é muito semelhante a de outros casos aí com esse estripador. É possível que o culpado tenha manipulado as bonecas com magia, para que assim ele pudesse apagar os seus vestígios em relação à vítima. Então as duas decidiram sair para investigar, mas quando passaram pelo balcão da recepção, a Helena descobriu que o cabelo da boneca do dono da estalagem era tão suave como o cabelo de um humano. Então ela rapidamente retornou para interrogar o dono dessa estalagem, e ele disse que tinha comprado a boneca num leilão do mercado negro. Por isso as duas decidiram ir até lá. O local do leilão é como uma sala de ópera, e os objetos leiloados são bonecas. E a Helena descobriu que uma dessas bonecas que estava lá era a que estava no seu quarto, mas a cor do seu cabelo havia sido mudado para o grisalho. E assim que o presidente anunciou o início do leilão, a Helena usou uma magia para o atingir, e depois subiu ao palanque do lugar para pedir ao estripador que aparecesse. E ao ver que o culpado se recusava a aparecer, a Helena partiu a cabeça da boneca com a mão. Depois ela pegou o cabelo da bicha e pisou no chão. E assim o culpado foi finalmente revelado, que era o dono da loja de bonecas. E ela fazia tudo isso apenas para se satisfazer ao ver as expressões das pessoas. A Helena e a Sheila se juntaram para poder a capturar. Infelizmente, me deixando feliz, a Helena usou sua magia para fazer com que o seu cabelo ficasse comprido novamente. Assim o caso foi resolvido, e a Sheila entregou o culpado à associação de magia. Nesse momento a Saia apareceu, e ela ouviu a Sheila falar de um encontro com uma bruxa de cabelo de cor cinza, usando aí o mesmo colar que a Saia costumava usar. Ao ouvir isso, a Saia começa a ficar com ciúme e inicia um ataque de fúria, enviando vários raios contra o estripador. Durante a longa viagem, a Helena ficou sem dinheiro e estava prestes a passar fome na praça, e durante esse período de vício, ela pegou acidentalmente num folheto de recrutamento de bruxas a curto prazo. A Helena dirigiu-se imediatamente ao local de registro e conheceu a Estelle, uma bruxa talentosa. As duas conversaram, e depois a Estelle ofereceu um salário muito atrativo. E o mais especial de tudo é que a Estelle apenas pediu para a Helena ser a sua companheira e não para fazer um trabalho difícil. Então a Estelle contou a Helena sobre a assassina do Distrito 2. Seu nome era Selena, e ela era a melhor amiga da Estelle há 10 anos. E acontece que a família da Selena foi assassinada, e depois disso a Selena foi adotada pelo seu tio, mas ele a tratou muito mal, e por isso ela ficou ressentida e matou o cara. A partir daí a Selena ficou viciada em assassinatos e se tornou uma assassina. E há mais de 3 anos, a Estelle seguiu as ordens do rei, capturando e executando pessoalmente a sua melhor amiga. E desde o dia em que a Selena foi executada, a Estelle tem andado a pesquisar formas de voltar atrás no tempo para mudar o seu destino. No entanto, para voltar atrás no tempo, a Estelle deveria usar todo o seu poder mágico. Por isso, ela precisa que uma bruxa a acompanhe para poder aí compartilhar do poder mágico através de um par de anéis especiais. A Helena, querendo saber como era o mundo há 10 anos atrás, concordou em ir com a Estelle. E depois da Estelle ter colocado o poder mágico no teletransportador, as duas regressaram com sucesso há 10 anos atrás. No entanto, elas só tinham 1 hora. Então, a Estelle decidiu ir à casa da Selena para impedir que a sua família fosse assassinada. No caminho, elas encontraram a Selena passeando na rua. A Estelle correu para abraçar a Selena e disse que ela tinha vindo do futuro, mas a Selena a considerou uma pervertida e fugiu. A seguir, a Estelle foi ver os pais da Selena e os levou para fora de casa para evitar que eles fossem mortos. A Helena então ficou perto da casa de Selena, mas não viu a Estelle regressar. Nesse momento, o poder mágico da Helena foi sugado, provando que a Estelle estava a lutar contra alguém. Ela foi até o local e descobriu que não eram apenas os pais da Selena, mas até mesmo a Estelle estava deitada numa poça de sangue. E a assassina é a Selena. E ela disse que a razão pela qual matou seus pais foi porque eles abusaram dela. O seu pai agia de forma perversa com ela, e quando sua mãe descobriu, ela ficou com ciúmes e lhe bateu. E toda a felicidade que ela tem é apenas uma fachada. Em seguida, após falar isso, a Selena correu para atacar a Helena, mas ela usou uma magia para afastar. Nesse momento, a Estelle acordou. Ela sabia que não podia mudar o resultado, por isso decidiu matar a Selena para evitar uma tragédia futura. A Helena queria impedi-la, por isso tirou seu anel de partilha de magia. E incapaz de usar o poder mágico de Helena, a Estelle trocou suas memórias sobre a Selena por poder mágico para atacar e a matar. Depois de tudo, a Helena e a Estelle regressaram ao seu velho mundo, e a Estelle se esqueceu de tudo que estava relacionado com a Selena. E a Helena percebeu que ela ainda é uma bruxa imatura e não pode fazer nada para ajudar os outros a mudarem o seu destino. Depois disso, ela se sentou na praça e chorou como uma criança. E na associação de magia, a Saia acabou sendo incumbida pela Ceia de levar uma caixa velha para uma filial aí da Associação de Magos. E a Sheila lhe disse para não abrir essa caixa, porque era muito perigoso. E depois da Saia sair, a Sheila também foi à Academia Real para encontrar a
Fran e fazerem uma viagem juntas. No caminho, elas recordaram suas memórias de viajar com seu mestre, quando elas ainda eram aprendizes de bruxa. Um dia, elas receberam um pedido da Associação de Magia. Basicamente, nessa missão, elas deveriam ir até a cidade de Knorr, uma cidade que não parecia acolher bem as bruxas, porque haviam vários cartazes de anti-bruxa por todo lado. E a missão que lhes foi confiada pela associação é a de se ocuparem da quadrilha de antiguidade, que é uma organização especializada em roubar e insultar bruxas. Eles têm armas especiais, por isso a associação e as bruxas não podem fazer nada. E gradualmente, por conta deles, as bruxas estão deixando de receber a confiança do povo. Depois de ouvir a situação, o mestre decidiu aceitar essa ordem, mas deixou que os seus dois discípulos tratassem do assunto, sendo a Fran e a Sheila, duas garotas com personalidades opostas, que não gostam muito uma da outra, e é por isso que no cumprimento das suas missões, elas se metem sempre, uma no caminho da outra. Assim se passaram vários dias, e elas não apanharam nenhum dos membros do bando de antiguidades. Um dia, a Fran estava sentada num restaurante, quando uma mulher se aproximou para falar com ela, e depois de falarem durante um tempo, a Fran descobriu que toda a gente do restaurante fazia parte do bando das antiguidades, e a pessoa que começou a falar com ela era o líder. Eles não tinham medo dela, porque ela estava em menor número, então eles capturaram a Fran e a levaram para o seu covil. Ao chegar lá, a Fran descobriu que a Sheila também havia sido presa, e enquanto o chefe gritava com os seus subordinados, as duas se ajudavam silenciosamente, desamarrando uma à outra. Depois, a Sheila provocou a líder, deixando-a zangada e ordenando aos seus subordinados que lidassem com as duas. Mas por mais pessoas que houvessem, eles não eram páreos para a Fran e a Sheila. Após alguns movimentos, as duas derrotaram o bando de antiguidade. Feito isso, as duas se sentaram para descansar e compartilharam entre si as razões que as levaram a quererem se tornar bruxas. Pouco a pouco, elas foram se entendendo e se aproximando uma da outra. E depois de capturarem um grupo de antiguidade, os três continuaram a viajar. No final da viagem, elas receberam do seu mestre o famoso distintivo de discípulo, sendo reconhecidas assim como bruxos adultos. Além disso, as duas também eram títulos aí do mestre, sendo a Fran, por ter cabelo preto, a bruxa da poeira estelar, e a Sheila, com cabelo brilhante, a bruxa das trevas. De volta ao presente, a Fran e a Sheila estão viajando, quando de repente, a Sheila se lembra do objeto na caixa velha. Por isso, ela muda rapidamente de destino para ir atrás da saia. A Helena também estava se dirigindo para a cidade de Knorr, que no caso é um lugar que é bastante citado aí no livro das Aventuras da Bruxa, onde as duas discípulas dela, a Fran e a Sheila, completaram com sucesso sua missão. Na cidade de Knorr, a Helena vê a notícia de que aquele pessoal que caça as bruxas está voltando à atividade. Isso significa um perigo para as bruxas. Então, para evitar suspeitas, ela trocou a sua roupa de bruxa por um lindo vestido e começou a passear pela cidade. E a essa altura dos acontecimentos, a saia também acabou chegando à cidade de Knorr, e ela estava prestes a se dirigir à associação, mas foi chamada por uma senhora idosa. Ela iniciou uma conversa com a saia para ganhar tempo para os seus cúmplices roubarem a caixa de sua mala, mas eles não tiveram êxito. E então descobrimos que ela é a líder do grupo de antiguidades, e não podendo roubar, ela tinha outro plano para obrigar a saia a abrir a tampa da caixa. A saia rapidamente continuou a aproximar-se da associação, mas foi subitamente puxada para um pequeno canto. A saia pensou que essa era uma pessoa do mal, mas à sua frente estava uma garota adorável chamada Mina. Do outro lado dela, a Helena visita o restaurante onde a Fran conheceu o líder do bando de antiguidades. Esse líder viu a Helena de longe e, pensando que ela ia abrir a caixa mágica, ela foi lá e disparou uma bala mágica contra a Helena, trocando a sua alma com a de saia. A Helena ficou atônita quando abriu os olhos e viu que estava com uma garota de cabelo preto e tinha uma caixa na sua mão. Por isso, ela abriu a caixa rapidamente, e assim que a caixa foi aberta, uma aura de cor rosa espalhou-se imediatamente por toda a cidade. A Helena prendeu sua respiração para não ser exposta a esse gás, e a garota de cabelo preto correu para abraçar a Helena. Ela até mesmo quis beijá-la, mas a Helena a deixou inconsciente. Na rua, as pessoas estavam extremamente caóticas, perseguiram umas às outras para expressar o seu amor. Então a Helena adivinhou que isso tudo estava acontecendo porque ela abriu a caixa, e ao sair do beco, ela viu rapidamente o seu corpo. Quando ela se aproximou, ela descobriu que a pessoa que estava no seu corpo era a saia. Ambas tiveram suas almas trocadas, e nesse momento, as pessoas da companhia de saqueadores que odeiam bruxas estavam roubando tudo. No entanto, eles foram rapidamente amarrados pela Helena e a saia. Elas forçaram as pessoas a revelarem o paradeiro do líder, e depois se deslocaram para o local para o prender. No início, o líder, que é uma velha, riu alto pra caramba, e disse que os seus cúmplices eram tão numerosos que provavelmente eles tinham roubado a cidade inteira. Mas nesse preciso momento, a Fran e a Sheila entraram e disseram que elas já se livraram de todos eles, deixando a líder desesperada. E depois de lidar com esse pessoal maluco, a Helena usou a caixa para absorver todo o gás de cor rosa. E no dia seguinte, a Helena e a saia trocaram suas almas novamente. Os professores e os alunos sentaram-se no restaurante, conversando aí uns com os outros, e agora tudo na cidade estava acabado. Então a Sheila levou seus dois discípulos de volta para a associação, e enquanto a saia estava se esforçando para ir com a Helena reconheceu o mestre da Fran como uma pessoa muito importante, mas não perguntou muito. Todos conversaram e depois se despediram. A Helena continuou sua viagem, indo agora para o país que pode lhe conceder todos os desejos. E ao atravessar o portão, ela descobriu que tudo aqui era um sítio onde ela já havia estado antes. Lá ela conheceu uma garota exatamente igual a ela, que estava no castelo. A garota também se chama Helena, e nesse castelo existem atualmente 15 Helenas. Cada Helena desse castelo é uma personagem diferente. Por exemplo, tem a Helena do dinheiro, a Helena boa, a Helena louca por seios grandes e etc. Tem até mesmo a Helena dos óculos, que é a Helena intelectual. E depois de consultar toda a gente, elas decidiram chamar a sua protagonista. As Helenas então se reuniram nesse castelo, porque esse país
país foi invadido pelas Helenas violentas. Então a nossa protagonista se interroga, dizendo que se elas são Helenas, elas devem usar sua força para poder lutar. Então por que é que elas não lutam? Então a intelectual Helena diz que como todas elas são Helenas, elas não sabem o que acontecerá se uma delas morrer. Nesse momento, a nossa personagem principal percebe que a Helena violenta é uma outra versão de si mesma, mas ela tem o cabelo curto, porque não tem poder mágico suficiente para fazer o seu cabelo voltar ao normal. E ela se tornou violenta porque se culpava por não ter conseguido salvar ninguém no país dos Dostos. Rapaz, é tanta Helena nesse acontecimento que eu fiquei muito Helenada. Eu só sei que Helenas lutam no ar, e as duas têm força igual, acredita? Porque elas são Helenas, e elas lutam ao ponto de até mesmo esgotarem todo o seu poder, não conseguindo determinar assim quem é o vencedor ou o perdedor, terminando as duas exaustas no chão. E a essa altura dos acontecimentos, a Helena compartilhou que ela veio até aqui e conhecer os outros, para assim provavelmente atingir um final diferente. Em sua viagem, ela pode ter muitas escolhas diferentes, e ela nunca sabe o que vai acontecer, e é graças a elas que ela é quem ela é hoje. Todas elas me viram finais diferentes. Talvez se ela tivesse feito outras escolhas, nem todas elas existissem. E assim aconteceu um outro final, diferente daquele que ela tinha no presente. A violenta Helene era ela mesma. Talvez ela tenha vindo aqui para ver as outras Helenas e não as deixar passar pelo sofrimento juntas. E depois de conversarem bastante, as duas Helenas foram se entendendo. E ao retornarem para o castelo, todas as Helenas trocaram seus diários para descobrirem sobre as diferentes viagens uma das outras. Assim, a Helena sugere que todas elas um dia escrevam as suas histórias em um livro, sendo essas as aventuras da Helene. Todas concordaram com isso e depois adormeceram. Assim, a Helena abriu os olhos e se viu sentada, segurando na sua mão um diário chamado A Viagem de Helena. Acontece que tudo o que aconteceu antes foi um sonho, e a sua viagem agora está prestes a começar. Bom galera, se tu curtiu esse vídeo, deixa o like, não esqueça de se inscrever aqui no canal e acompanhar tudo que eu posto aí, seja da comunidade, lives e outras coisas, beleza? Um grande beijo para todos, tchau e até o próximo vídeo, fui!